Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast. Hoje a gente vai trazer um tema que envolve arte, luxo e negócios. Seja bem-vinda, Agnes. Oi, meninas! Bem-vinda, Obrigada Agnes. pelo convite, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente poder bater um papo super gostoso sobre o meu mundo, o mundo de arquitetura, né? Arquitetura de luxo, que é lindíssimo, né? Belíssimo. Sim. A gente tá, graças a Deus, aí super bem inserido no mercado, né? Aqui no Sul, especialmente, né? Estamos aqui É no litoral catarinense? Litoral catarinense, próximo de Florianópolis. Nosso escritório tem sede em Itapema. Mas atuamos aí em todo o Brasil e também fora do Brasil, né? Mas um prazer estar aqui, conversar com vocês, poder falar um pouquinho da gente. O prazer é nosso. E Agnes, conta um pouquinho pra gente como você entrou nesse universo da arquitetura. Como foi pra você? Então, na verdade, eu vim... com o meu pai, né? Foi uma inspiração muito grande para mim, que ele tem uma empresa que atende esse público de arquitetura. Então, eu sempre vi ele muito nesse mundo, né? Ele trabalha hoje nos ramos de vidro. E sempre acompanhei ele, fui a medições desde que eu era pequena com ele. E aí, quando eu, escolhi seguir uma profissão, a arquitetura me escolheu, né? Eu já digo que ela realmente me abraçou. E mais que isso, a arquitetura de interiores me abraçou muito quando eu comecei a estagiar. Então, eu estagiei num escritório que me deu muita bagagem, né, na parte de interiores. E aí, ele me escolheu, eu escolhi ele, a gente se olhou e falou... É nossa. E vamos seguir junto e assim estamos. Como que tu entrou no empreendedorismo, assim, lançou o teu escritório? Então, desde que eu saí da faculdade, eu já sabia que eu queria muito ter o meu próprio negócio. Acho que vem muito dessa raiz familiar mesmo, né? Meus pais sempre tiveram o próprio negócio, então eles foram, com certeza, minha grande inspiração, assim, incentivo nisso, né? E aí, desde que eu saí da faculdade, eu sabia que eu queria ter o meu escritório. E assim foi. Eu me formei, eu fiquei 1 ano trabalhando em home office, né? Atendendo os clientes. E chegou um momento que eu vi que não tinha condição. Porque você sabe, né, gente? O arquiteto, ele não sai só nós e a roupa do corpo, né? A gente sai com nós, a roupa do corpo, uma bolsa, um caderno, uma pasta de medição e várias as amostras, né? Então, era complicado, assim, quando... eu me via, assim, com muitas coisas, tendo que ir até o cliente ou atendendo... Às vezes eu atendia fazer reunião no escritório do meu pai, então era ruim eu não ter o meu espaço, sabe? Faltava o meu espaço. E aí eu falei, não, acho que tá na hora de eu ter o meu próprio espaço. Então, depois de 1 ano trabalhando em casa, eu abri o escritório. Já fazem aí 8 anos que a gente tá com o escritório a todo vapor. Uau! E nesses 8 anos aí tiveram vários clientes, né, que passaram por ti. Vários clientes. Na verdade, quando eu comecei, eu pensei, gente, como que eu vou ser vista? Como que as pessoas vão uma pessoa que é recém-formada, como que eles vão contratar essa me dar pessoa. Credibilidade, sabe? Sim. Como que eles vão ver que eu sou boa, que eu sei o que eu tô fazendo, né? E aí, na época, eu tinha um amigo que tinha recém-formado também, na parte de marketing. E aí, ele falou assim, e ele tava indo pra parte de vídeos, assim, né? Ele falou, vamos fazer um negócio juntos? Vamos abrir um canal no YouTube, você fala do mundo da arquitetura e assim você vai conseguir, né, se mostrar bastante pro público. E assim a gente fez. Comunicador e youtuber. E assim a gente fez. Ele me incentivou muito, assim. E aí eu falei, não, vamos fazer. E aí eu criei vários temas, assim. Na época eu não tinha tantos clientes, então tinha tempo, né? Uhum. E aí criei vários temas e ideias, assim, né, pra falar no canal. E, gente, fizemos vários vídeos, deu super certo. As pessoas foram... Sabe, às vezes eu ia nos lugares, assim, mais que envolvia, né, o meu trabalho, né, coisas de arquitetura, eventos de lojas, essas coisas. E todo mundo falava, nossa, eu vi seu vídeo no YouTube, que legal você falando disso. Várias marcas entraram em contato comigo também, pra gente fazer os vídeos. Foi muito legal, gente. E foi assim que começou, sabe? Uhum. Aí eu consegui, através da comunicação, né, de estar ali mostrando um pouquinho do meu trabalho, que as pessoas começaram a dar credibilidade. E assim foi surgindo novos clientes. Claro que com o nosso ciclo também, atendendo... que o primeiro ciclo começa sempre com a família, né? Então, fui atendendo ali um familiar, aí um cliente que veio de fora, que me conheceu, e assim foi. Então, deu super certo e hoje a gente tá cada vez mais se posicionando melhor no mercado, né? E hoje você continua com esse canal? Como que você se mostra pro mundo também? Hoje eu tenho o canal de arquitetura, ele se chama Canal AP17. Inclusive, né?
sigam lá. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Sim, muito bom. E a gente tem o canal hoje, mas hoje a gente não trabalha mais com tantos temas específicos como eu fazia naquela época, né? Porque aí eu tinha tempo pra criar os conteúdos. Só atende os clientes. E agora esse canal, ele tá muito voltado pra gente mostrar as nossas obras completas. Então, a gente mostra um pouco do antes e do depois, né? Então, ali as pessoas conseguem acompanhar de forma mais longa o resultado das obras, né? São vídeos maiores, né? 40 minutos. Vídeos maiores, e exatamente. Que mostra mais os detalhes. Eu vi o teu vídeo, que tem 200 mil visualizações, né? Tem bastante. Bem grande, que é com a Ana Paula Seibert, né? Ana Paula Sieber, Justus, isso. Ana Paula, Como maravilhosa. Como chegou nessa família tão grande, tão admirada no Brasil, que é a do Roberto Justus? Então, a Ana Paula, ela é daqui, né, do Sul. Ela é natural de Blumenau. E o pai dela era nosso vizinho. Então, nós temos uma proximidade grande, assim, com a família deles, né? E aí, quando ela comprou o apartamento aqui, ela pediu indicação de profissionais, né, pro pai dela, né, o seu Ingo. E aí, ele indicou o meu trabalho. E aí, ela conheceu através do Instagram também. A gente já tinha se cruzado no prédio, algumas vezes, quando ela vinha visitar o pai, né? E aí, ele indicou e aí a gente acabou fechando o negócio, assim. Então, foi um fechamento muito de indicação mesmo, assim como eu recebo com os outros clientes, sabe? Mas muito feliz, né? Porque é uma pessoa que tem, nossa, um respeito muito grande, né? Aqui principalmente na área no lifestyle dela, né? Muita gente segue ela por esse motivo. Sim. E também porque ela gosta muito do mundo de arquitetura, né? Então, pra mim, foi muito feliz isso. Porque a gente compartilha dos mesmos gostos, né? Sim. E como que é essa questão de fidelização dos clientes pra ti? Me explica mais um pouquinho sobre a fidelização. Tu disse que pegou uma obra dela, mas aí pra se manter na família daquele cliente. Ah, então. Na verdade, isso, independente do porte do cliente, né? É sempre muito feliz quando a gente consegue se manter na família. Porque quer dizer que o nosso trabalho foi bem feito, né? Sim. Então, a partir do momento que um irmão, um tio, uma tia, um pai, uma mãe me contrata novamente, né? Do familiar, quer dizer, poxa, eu gostei do trabalho dela, eu acho que é isso que eu quero também. E isso só fortifica a relação nossa com aquela família, né? E hoje, né, estamos, inclusive, de primeira mão aqui, né? Estamos contando que… Primeira mão, meu povo, exclusividade. Estaremos assinando aí o próximo projeto para a família também, para a família Siebert, que é a Duda, que é a irmã dela. Então, estaremos fazendo também a assinatura de projeto no apartamento dela, em São Paulo. Não vai ser aqui no Sul, mas vai ser em São Paulo. O escritório atende também, assim, a distância. Então, vai ser muito legal. Tô bem ansiosa para ver e mostrar para vocês esse resultado. Eu também tô com essa expectativa para ver. Mais uma. E é legal porque, assim, as duas têm perfis diferentes. A Ana Paula, ela é mais… Como é que eu vou explicar? Ela tem aquele jeito dela mais… Ela é mais chique, sabe? Aquela pessoa mais elegante. Assim. Não que a Duda não seja. A Duda é chiquérrima também. Só que a Duda, ela tem aquele jeito mais moleca dela, sabe? Ela mesma disse, Agnes, eu sou moleca. Eu gosto… Ela é solteira, então ela tem os amigos solteiros dela. Ela gosta de festa. A Ana já é mais família. Ela gosta mais de estar em casa, com a família. Então, são perfis diferentes. É a mesma faixa etária ou tem diferença? Elas têm pouca diferença de idade, as duas. Mas com uma vida totalmente diferente, né? Hoje a Duda é assessora dela, então elas estão sempre juntas. Tem alguns gostos muito parecidos, mas cada uma com a sua identidade, né? Muito legal. E como que você faz, Agnes, para identificar esse perfil? Porque hoje, como consultora de imagem, eu tenho que extrair a essência da pessoa, né? E eu acredito que assim, para você também é a mesma coisa. Você tem que extrair a essência para você colocar naquele ambiente. Como funciona isso para você? Muito legal isso que você falou, porque para nós, a gente trabalha em etapas, né? E a primeira etapa, para mim, que é a etapa que a gente chama de briefing, para mim é a etapa mais importante de todo o processo. Porque é onde eu preciso conhecer meu cliente. Eu preciso saber quem é ele, para quem que eu vou projetar, qual que é o que aquele cliente gosta, qual é o hobby daquele cliente. Ele gosta de escutar música? Que música que ele escuta? Ele gosta de jogar carta?
sabe? Eu preciso entender e conhecer, eu preciso entrar naquela família e realmente saber para quem eu estou projetando. Sim, né? porque as necessidades são diferentes, né? Exato. Uma é muito família e conservadora. A outra já é criativa, já tem uma vida mais agitada. As necessidades acabam sendo diferentes, Exatamente. né? E na nossa casa, a gente acaba usando isso de forma muito dia a dia mesmo. Exatamente. E uma coisa que a gente sempre fala no escritório, né? Nós não projetamos para nós. O projeto nós assinamos, mas ele é uma assinatura para o meu cliente. Então, o meu cliente precisa entrar em casa e saber que aquela casa tem a linguagem dele, sabe? Traz o que ele busca, né? E como que tu concilia essa tua parte do teu estilo de arquiteta com o gosto do cliente? É muito difícil dizer que eu tenho um estilo, porque eu não posso colocar minha identidade naquela casa. Eu preciso imprimir a identidade do meu cliente lá. Então, a gente precisa, volto naquilo, né? Eu preciso muito conhecer o cliente para poder fazer o projeto para ele. Por isso que a etapa inicial é essa, é a gente conversar muito, a gente tem uma conversa sem, assim, que quem determina aquela conversa, o tempo daquela conversa é o cliente, porque eu preciso conhecer muito dele. Eu preciso saber tudo sobre ele, né? Para poder, sim, expressar a identidade dele dentro daquele espaço. Então, para mim, com certeza, sim, essa é a principal parte o mais importante do processo é isso. É conhecer meu cliente, né? Um dos maiores eventos de arquitetura no Brasil é a Casa Cor, né? Você tem experiência? Tenho. Ano passado eu fiz a minha primeira Casa Cor, né? Então, tive essa felicidade de estar assinando um projeto na Casa Cor. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Acho que Casa Cor é o maior evento hoje de mostra no Brasil, né? Mais respeitado também. E é muito bacana, porque você não consegue medir 100% do resultado que a Casa Cor te traz, porque aquilo repercute por bastante tempo, né? Até hoje eu recebo pessoas elogiando muito o nosso ambiente ano passado, né? Então, é muito bacana pelo posicionamento que te traz, sabe? Pode falar um pouquinho do ambiente? Sim, o ambiente ele se chamava Terroir, e era um ambiente que mostrava, né, que trazia muito a identidade do viticultor, que é o produtor do vinho. Para criar esse espaço, né, para chegar nesse conceito, foi muito legal, porque eu peguei muito o perfil de todos esses briefings, né, que eu tenho, essas identidades de cada cliente que eu peguei. Eu peguei os que eu achava que eram que foram uns dos projetos mais legais. Então, eu peguei todos esses briefings e, em cima deles, eu estudei esses perfis e criei um perfil específico para Casa Cor, que é o público que eu gostaria de atingir, né? Somando todos os públicos que eu já atingi. Então, eu criei todo um programa de necessidades para ele e foi assim que saiu essa ideia da Casa do Viticultor, que são as pessoas que gostam do luxo, mas o luxo que é aquele luxo particular, sabe? Que é o cara que tem a simplicidade dele, mantém a essência dele, mas ele tem a sua casa muito bem feita, mas ela não precisa ser o material mais caro. Ela tem que ser importante para ele. Então, essa foi a identidade do nosso ambiente, sabe? De trazer a simplicidade nas pequenas coisas. Então, foi muito bacana o resultado que deu esse projeto, porque ele trouxe essência. Então, o cliente fez exatamente o caminho que eu queria que o cliente fizesse, ele fez. Então, ele entrou no ambiente, ele teve a sensação, ele gostou do que ele estava vendo, do que ele estava sentindo, ele teve memória afetiva e ele voltou. Uau! Então, e falando dessa questão de você construir isso, hoje, da onde você tira suas referências, suas inspirações? As minhas inspirações são no próprio cliente. Então, quando a gente está conversando e fazendo esse briefing com ele, ele é a nossa inspiração, ele nos traz o que ele busca. E a gente recebe uma planta, né? A planta daquela casa ou daquele apartamento, né? Quando a gente não faz o projeto arquitetônico, né? Hoje nós trabalhamos só um parêntese, a gente trabalha hoje com projetos arquitetônicos unifamiliares, que são casas, né? Para uma única família, ou apartamentos, né? A gente não pega projetos multifamiliares. Então, quando a gente vai... então, quando a gente está fazendo o briefing com o cliente, quando ele traz essa história dele, quando a gente conhece essa história dele, e tem aquela planta, a gente já começa a imaginar
tudo, sabe? Então, é ali que saem as principais inspirações. A gente já vem ideias, já vem cores, já vem tudo. Ali, já vem tudo. Conhecendo. Já vem tudo. A gente tem um briefing muito certeiro para chegar no resultado que a gente precisa, né? E sobre os bastidores de obras, então? Qual que é o maior desafio que geralmente acontece, que ninguém sabe? Os bastidores de obra, meu Deus, é que tem tanta coisa, porque quando a gente... Geralmente, né, nós pegamos a obra completa. Então, desde a parte de concepção de projeto até a entrega de chaves. Então, nesse meio período, a gente trabalha com 30, 40 fornecedores diferentes, né? Então, acho que a principal dificuldade nesse processo todo é alinhar essa comunicação com todos. Quando o cliente vem e ele tem os próprios fornecedores, pra gente é um desafio muito grande. Porque são fornecedores que a gente não conhece, a gente não sabe como trabalha, a gente não sabe os prazos que eles trabalham, se eles são fiéis, assim como os nossos fornecedores, né? Então, esse para nós é o maior desafio, é alinhar essa comunicação entre todos. Porque o nosso papel é esse, como arquiteto, é comandar, claro, além de toda a parte criativa, saindo um pouco da criação de projetos, toda a parte de acompanhamento de obra, é isso, é a nossa comunicação, é a gente conversar com todo mundo e fazer com que aquele plano inicial que a gente fez, ele dê certo. Então, esse acho que é o principal desafio. E o que característica é necessária para um arquiteto entregar uma obra e, nesse caminho, não se perder no meio de tantas coisas que podem acontecer? Eu acho que Deus é perfeito e Ele nos deu dois ouvidos e uma boca. Então, é bom que a gente escute mais, saiba... Acho que essa é a melhor qualidade do arquiteto, é que a gente... principal, eu acho, que o arquiteto tem que ter. Tem que ter 2 ouvidos e uma boca. Ele precisa escutar muito e falar o que é necessário, sabe? Então, acho que essa é o principal. Né? E, assim, hoje a gente tem um mundo muito materialista, né? Então, as pessoas saindo da sua essência é muito... Tá sendo muito comum hoje, né? Então, para você seguir um posicionamento e falar assim, olha, eu quero seguir dessa forma, você tem que ser muito firme, né? Muito firme. E a gente, graças a Deus, tem seguido muito bem. E ficamos sabendo ali, conversas de bastidores, que você é uma pessoa muito ligada nesse universo da moda. Como eu sou apaixonada e já estou nesse universo há um pouco mais de 10 anos, eu queria saber de você, da onde você tira suas inspirações para se vestir tão bem e ser referência para as outras mulheres que te acompanham. Ai, que legal. Muito obrigada. Eu gosto muito. Acho que a arquitetura e moda, elas andam muito juntas, né? Sim. Acho que esse mundo, tanto da moda como da arquitetura, é criatividade pura. Então, a gente gosta de... Hoje, apesar de eu estar no Pretinho Básico, né? Eu gosto muito de trazer tendências, assim. Eu acho que eu tenho uma peça de roupa no meu guarda-roupa e às vezes eu acordo e invoco que eu quero usar aquela peça de roupa. Então, eu pego aquela peça, uma saia longa marrom. Então, eu vou lá, eu coloco no Pinterest, por exemplo. Looks com saia longa marrom. E aí, ele me dá várias opções. Aí, eu vejo o que eu tenho no meu guarda-roupa que eu posso compor aqui. Aí, eu coloco, aí eu olho e falo, bom, isso faz parte de mim, né? Combina comigo? Não combina comigo. Mas talvez se eu colocar um lenço amarradinho aqui no pescoço, ele vai combinar comigo. E se hoje fosse falar de estilo, você se classificaria dentro de algum estilo? Não. Eu migro por vários estilos, assim. Porque eu gosto. O estilo arquiteta de luxo e depois quais os outros? Tem? Nossa, eu adoro um estilo mais rústico, assim, mais western, adoro. Gosto muito de misturar cores, assim, sabe? Aquela coisa mais... uma pegada mais divertida, assim, criativa. Eu adoro, criativa. Eu migro por vários, gente, adoro moda, adoro chapéu. Pena que eu não tenho coragem de usar o chapéu todo dia, porque eu gosto de chapéu. As pessoas aqui não têm cultura de usar chapéu, mas eu usaria chapéu todo dia, só não uso porque eu tenho vergonha de sair de chapéu. Eu acho muito chique. Mas eu gosto de chapéu. Tem alguma característica, Samira, de quem gosta de usar chapéu? Não, eu acho que entendendo um pouquinho do seu universo, acho que a autenticidade, né, vem muito junto com você. E entendendo um pouquinho dela, aquele dia a gente estava falando sobre isso. Analista comportamental, ela percebe tudo. Não analisa tudo. Eu vejo que ela é muito calma, muito serena, muito assim. calma. E ao mesmo tempo criativa e ponta
acredito que você seja bastante ponta firme, assim. Sim. Naquilo que você fala, mais Sim. séria, né? Então, acho que o estilo dela entra muito nisso. Isso assim, eu sou muito decidida, assim, sabe? Isso. Então é aquilo, se eu acordei, eu invoquei naquela roupa, eu quero usar aquela roupa. Eu vou usar aquela saia marrom. De qualquer jeito, eu vou usar aquela roupa. Não importa Sim. quantas tentativas eu vou fazer. Exato. Não, Sou muito mas assim. Muito bom. E o chapéu, ele vem muito essa questão da autenticidade. Né? Aí vem dentro da criatividade do arquiteto. E eu Sim. ainda brinco, eu falo que se eu não trabalhasse com moda, eu seria arquiteta. Porque eu amo muito. E tá Sim. muito ligado uma coisa com a outra, né? Muito, muito. E engraçado que todas as oportunidades que eu tenho de colocar um chapéu, eu coloco, né? Então, eu fiz esses dias um aniversário. E eu fiz com meus 30 anos, né? E aí, foi bem intimista, assim. Foi só com a minha família e os meus melhores amigos. E eu fiz com tema Itália. Eu falei, bom momento para eu usar o meu chapéu. Aproveitei para usar o chapéu. Há 4 anos atrás, quando eu casei no civil, a gente fez uma pequena comemoração também, a gente fez no sítio. Eu falei, boa oportunidade para usar o meu chapéu, vou usar o chapéu. E você acha que o chapéu, ele representaria algo como se fosse a sua marca registrada? Tipo, alguma coisa, uma assinatura sua? De marca pessoal? Não, eu acho que é muito da minha raiz, sabe? A minha família, ela é do Rio Grande do Sul. Então, é uma família muito simples, assim, sabe? E eu sempre vi meus avós usando chapéu. Meu vô, nossa, acho que… Até nunca parei pra pensar nisso, viu? É um tema bem legal pra eu parar pra refletir sobre isso. Porque eu via meu vô todos os dias de chapéu. Todos os dias ele saía de chapéu. Então, assim, eu acho que o chapéu, ele representa muito a minha família, sabe? Sim. Então, eu gosto. É um lugar que eu gosto. É uma raiz que eu venho, que eu me identifico muito, sabe? E 30 anos é uma idade simbólica, né? E aí tu traz o chapéu como essa recordação da infância, assim. 30 é a idade do sucesso, Agnes? Opa! Eu tô te fazendo essa pergunta, eu quero saber. Eu acho que sim. Acho que esse ano tem sido um ano que foi muito transformador pra mim em várias coisas. Tanto pessoais como na questão do trabalho. E tem aparecido oportunidades muito boas, né? Atender esse público, especialmente esse público… esses famosos, né? Pessoas públicas, tem sido muito legal. Uma experiência muito bacana, sabe? Porque muita gente… Isso foi legal, uma experiência legal quando eu atendi a Ana Paula. Depois que eles viram que eu postei os stories ali com ela, gente, eu recebi tanta mensagem do pessoal perguntando assim, meu Deus, ela é assim mesmo? Não, tu também chegou. Nem isso, mas perguntando sobre a Ana Paula, falando assim, nossa, ela é assim mesmo, ela é querida, ela é assim, ela não é uma pessoa snob. Gente, eu recebi tanta pergunta sobre isso. E as pessoas acham que as pessoas públicas, elas são pessoas anormais. Né? E bem-sucedidas. Elas são anormais, né? Como se fossem pessoas, assim, de outro mundo. E, gente, eles são pessoas igual a gente. São pessoas igual a gente. Eles têm gostos igual a gente. Eles têm uma vida que a gente não vê igual a gente, né? Então, isso foi muito curioso, assim, ver que, atendendo a Ana Paula, como as pessoas enxergam esse mundo das pessoas públicas muito diferente, né? Sim, e uma coisa que eu percebo também, tendo trabalhado com muitos artistas e ainda tendo, isso gerou, de certa forma, para você, mais visibilidade, mais autoridade? Como que foi esse processo após atender ela? Sim. Deu um boom, sabe? No meu negócio, assim. As pessoas… Eu recebi novos clientes, né? O meu escritório, ele foi se posicionando diferente depois dela, sabe? Apareceu clientes com novos perfis. E nós, já antes da Ana Paula, na verdade, nós já vínhamos nos posicionando… Trabalhando para isso, para quê? Para que seja aquela ideia que todo mundo quer. Eu quero pegar menos trabalhos e trabalhos com mais qualidade, sabe? Por muito tempo, eu fiquei pensando muito sobre como eu levaria o meu escritório. Porque você não cria uma empresa e você vai definir como ela vai ser de um dia para o outro. Você vai se adaptando a ela, você vai entendendo o mercado e vai se conhecendo também, que eu acho que é o mais importante, né? Então, nesse processo todo, eu fui realmente me conhecendo. Eu fui entendendo o que nesse processo faz sentido para mim. E eu entendi que eu prefiro hoje trabalhar
ter um escritório menor, uma equipe mais reduzida e que os nossos projetos eles sejam realmente singulares, assim, que eu consiga me dedicar a fundo a todos os projetos. Porque se hoje, e óbvio, eu respeito todas as empresas que trabalham dessa forma, que hoje a gente tem muitas empresas no mercado que atendem volume, eu tenho volume de projeto. Seria né? uma arquitetura mais artesanal, assim, digamos. Exato, exatamente. Então, hoje a gente tem os projetos personalizados. A gente cuida de todo o processo. E é isso que eu busco. Porque se eu fosse trabalhar hoje com volume, eu sei que eu não teria qualidade. Então, hoje eu prefiro seguir dessa forma. E que legal que eu vou poder abrir esse trabalho com a Ana Paula, né? Ela foi a nossa primeira cliente depois dessa minha grande decisão, sabe? Então, é como se... claro, independente da crença de vocês ou das pessoas que estão assistindo a gente, eu acho que foi um presente de Deus, uma fala de Deus falando assim, ó, você tá no caminho certo, sabe? É aí onde você me provou, exato. Você vê que você tá indo, trilhando aquele passo que você deu, foi um passo certeiro. Exatamente. Claro, e também assim, além disso, ter pessoas na tua jornada que te auxiliem nisso faz toda a diferença, né? Hoje eu tenho um time muito completo, né? Então, que me abastece muito todos os dias para seguir firme nesse meu propósito. Que ele não é fácil. Assim como, né, se eu fosse decidir ir para a linha de quantidade de projetos, né, também teria minha dificuldade. Mas hoje a gente tem, né, tem muitas dificuldades nesse processo. E eu tenho uma equipe firme que me auxilia nesse propósito aí todos os dias, né? Então, a importância de estar bem preparada para quando uma oportunidade boa dessas aparece. Exato, exatamente. Então, hoje a gente prepara a nossa equipe, a gente tem treinamentos semanalmente. A gente treina não só a equipe, mas os fornecedores que vão... Porque, gente, o meu resultado do meu trabalho, ele é o resultado da soma dos 30, 40 fornecedores que a gente contrata. Então, eu preciso que esses fornecedores atendam da mesma forma que a gente também quer entregar esse projeto, né? Sim. Então, da mesma forma que nós, né? Então, a gente tem o treinamento com os fornecedores também. Então, é um processo, olha... Não é fácil. Essa parte da gestão de fornecedores e funcionários ali, os prestadores, como que acontece dentro do teu escritório? Então, hoje eu tenho uma equipe, sou eu como diretora do escritório, né? Eu tenho uma equipe de assessoria, então eu tenho hoje a Letícia e o Gabriel, que me ajudam em toda a parte de estruturação do escritório. E juntos formamos a diretoria, né? Então, todas as decisões eu acabo não tomando sozinha, né? Eu tenho muito assessoria deles, né? Da Unir, que é a empresa deles. E aí eles me assessoram em todas essas decisões principais. E a gente tem a equipe, né? Então, hoje eu tenho uma gestora de projetos e uma gestora de obras junto comigo. Mas todos os projetos, eles saem de mim. Eu faço todos os desenhos, eu desenho todos os projetos à mão. Faço todos os projetos à mão. Aí passo para as meninas, a gente senta, faz a nossa mesa criativa, que a gente chama, desenvolve todos os projetos. E aí, elas seguem, né, na parte mecânica ali dos projetos. Mas, assim, toda a gestão do escritório em si sou eu que faço, né? Tanto delas, né, como também de todos os projetos, né? Para encerrar aqui a minha curiosidade, como que funciona para tu aprovar o teu marketing? Que vai ser postado, que não vai? Tu também controla isso? Então, hoje eu tenho um marketing... Não é um marketing interno, eu terceirizo, mas é quase que interno, porque eles trabalham comigo já há muitos anos, que é o pessoal da Egrégora, a Laura e o Pedro. Eles cuidam desde que eu comecei, assim, o escritório, eles estão comigo desde o início. E a gente sempre tem uma mesa que a gente discute as ideias, sabe? Então, o brainstorm mensal ali. Eles até dão risada, né? Porque... Às vezes vem uma ideia, porque como eu tô muito na área, então acaba vindo muitas ideias, vem minhas mesmo, né? E aí eu jogo aquela ideia pra eles, eu falo, gente, pensei nisso. Aí eles, legal. Aí já vem outra ideia e já vem outra, daí do nada eles aparecem com um roteiro, ó, você tem que gravar assim hoje. Ela então, não assim... dá muito trabalho, então, Laura. A Laura ela tá vermelha aqui. A Laura foi minha colega na faculdade. Sim, a Laura, ela tá comigo desde o começo, já fazem 8 anos. E ela que cuida de toda essa gestão, dos cronogramas, ela me acompanha em tudo, faz toda a produção nossa.
Então, são maravilhosos. Mantém o YouTube e o Instagram ativos ali, então. Instagram, YouTube, LinkedIn, Google, Facebook, gestão de tráfego, eles fazem, né, me auxiliam em tudo. A gente tem um gestor à parte de tráfego, que é o Marcos hoje que cuida, mas é a Laura e o Pedro que passam todos os conteúdos para eles, ficam responsáveis. Criativo. Isso, eles fazem o marketing como um todo, né? Desde esse marketing diário até os estratégicos, né? Então, junto com a Letícia e o Gabriel, a gente cria as estratégias do escritório e tem as estratégias do marketing que eles também estão ali dentro, né? Muito Então, bom. é uma equipe que faz tudo dar certo, né, gente? A gente não consegue fazer as coisas sozinha, Exato, né? a gente tem que ter pessoas pra Exatamente. ajudar na caminhada, né? Exatamente. E pra gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem pro seu público? Seu Instagram, suas redes sociais? Eu quero dizer que eu sou muito feliz com o meu trabalho e eu espero que eu consiga transparecer tudo que realmente a minha alegria em fornecer esse trabalho, né? Fazer o que eu faço. Eu acho que eu sempre digo, né? Que eu acho que a arquitetura, como eu falei no começo, ela que me escolheu, né? Então, eu sou muito feliz fazendo ela porque eu acho que a arquitetura, ela é um ato é uma forma de amar. Porque eu tô ali fazendo algo para o meu cliente, é um ato de serviço. E ato de serviço é uma das minhas formas de amar. Então, que legal eu poder trabalhar com isso todos os dias, né? E... gente, é isso. Tô bem feliz também de ter vindo aqui participado. Obrigada pela oportunidade. Deixa suas redes sociais pra gente se seguir. Meu Instagram é @arc.agnespicoloto. E o YouTube, canal AP17. Muito com bom. Por que Agnes AP17? Porque quando eu comecei o canal, eu comecei em casa e eu morava com a minha mãe ainda. E o apartamento era 1401. E aí eu pensei, vou colocar como AP14. Mas aí o Henrique, na época que fazia... Até hoje ele ainda faz os nossos vídeos, né? Ele falou, Agnes, eu acho que a gente não deveria colocar AP14 porque... né, vai ficar ruim, porque é o apartamento da sua mãe e tudo. Vamos colocar P17? O que você acha? Trocar o número? Eu falei, não, ótimo. Porque daí 17 também foi o ano que eu comecei, né? Então, vamos mudar, porque o 17 faz muito sentido. E aí, ficou o canal AP17, porque eu fazia em casa, no apartamento, né? E 17 foi o ano, então, que eu iniciei o escritório. Muito bom. Muito obrigada, então. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Sucesso nas prazer. suas obras. Volte de novo para contar Obrigada. novidades. Com certeza, voltarei em breve. Sim. Se foi mais um episódio, então.